para entendermos a morte do nosso Mestre Yeshua, conhecido por quase todo mundo por nome de Jesus Cristo, para entendermos o verdadeiro sentido, ou seja, o verdadeiro dia da sua morte, tem que estudar as profecias messiânicas, tem que estudar o que ele disse, tem que estudar as palavras de sua boca. Porque ele disse que como Jonas esteve 3 dias e 3 noites morto dentro do peixe, ele também se encontraria por 3 dias e 3 noites morto dentro do peixe. Mas o fato desse vídeo é que ontem, no dia 18 de abril, foi comemorado a Sexta-feira da Paixão. E essa Sexta-feira da Paixão, da Sexta-feira da Paixão até no domingo pela manhã, dá exatamente 1 dia e meio. Então eles não estão seguindo a ordem do Mestre e estão dizendo que ele ressuscitou no domingo pela manhã, sendo que ele mesmo disse que assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites morto dentro do peixe, assim o Filho do Homem ficaria 3 dias e 3 noites morto, e ao findar do 3º dia, ele ressuscitaria dentre os mortos. E a evidência bem clara que ele aparece logo depois dele ter aparecido ali para Marta e Maria Madalena, ele aparece para aqueles 2 jovens no caminho. E aqueles 2 jovens fazem um convite para ele. Aqueles 2 jovens não tinham reconhecido nosso Mestre após a sua ressurreição. E aqueles 2 jovens viram para ele e falam: já está caindo a noite. Não vá, porque é perigoso. Vamos conosco para nossa casa. E ainda assim, eles não o reconhecem, porque quando ele ressuscita, ele topa com eles, amargurados, tristes, e ele pergunta para eles por que eles estavam tristes, e eles falam para ele: você não está sabendo da morte do Nazireu? Um homem sem culpa e sem pecado, que não devia nada e que foi crucificado. Não sabendo aqueles 2 jovens que eles estavam falando com o próprio Mashiach. Então, o que eu quero dizer aqui nesse vídeo é o seguinte: ele não ressuscitou pela manhã. Porque quando fala logo bem cedo, para nós o dia começa a partir do pôr do sol. E aqueles 2 jovens chamam ele para ele poder ir com eles para casa, porque a noite já estava caindo e eles ainda não tinham o reconhecido. E ele vai ali para a casa daqueles 2 jovens, e ele fica ali com aqueles 2 jovens, ele pernoita ali com aqueles 2 jovens. Ele fica ali. Aliás, a Bíblia não relata que ele pernoita ali com aqueles 2 jovens, mas a Bíblia mostra claramente ele indo para a casa daqueles 2 jovens, e ali ele repousa com eles. E no partir do pão, quando ele parte o pão, porque era a festa dos pães ázimos, logo o dia seguinte de Pêssar é a festa dos pães ázimos. Igual hoje é o último dia da festa dos pães ázimos. Está terminando agora, no pôr do sol termina a festa dos pães ázimos, aí nós poderemos comer pão fermentado. Então nós estamos desde sábado passado com fermento retirado, sem comer pão fermentado. Então o mestre ali parte o pão e desaparece. É ali que eles reconhecem que é ele, o Mashiach, que ressuscitou, aquele que pregava que iria ressuscitar dentre os mortos. Então a pergunta que eu faço e deixo para você aqui bem claro é: vá lá no livro de Mateus, vá lá no livro de Marcos, vá lá no livro de Lucas, onde conta a ressurreição, e estude aquela parte quando ele aparece para os 2 jovens no caminho. Ele repousa com eles.
E no partir do pão ele desaparece. E aonde ele aparece? Dentro da sala, com os 11 apóstolos oprimidos, sem acreditar. Não acreditaram nem em Maria Madalena, que foi lá falar com eles, porque ele apareceu primeiro para ela. Eles não acreditaram nem nela. E Tomé estava murmurando e ele aparece. É ali que eles criam coragem e saem dali de dentro para poder pregar as boas novas da salvação. Então ele não ressuscita no domingo de Constantino, ele ressuscita no sábado. Por isso que ele disse que ele é Senhor do sábado. Então, a ressurreição dele não pode contradizer com suas próprias palavras do livro de Mateus, se não me engano, capítulo 12, ou capítulo 14, versículo 40 e 41, alguma coisa assim, que ele diz assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites. Porque se você pegar de sexta-feira, às 3 da tarde, porque se ele morreu como cordeiro, ele morre às 3 da tarde. E se ele disse assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites, deveria se cumprir 3 dias e 3 noites. Então, sexta-feira, 3 da tarde. No sábado, 3 da tarde, faz um dia. No domingo, 3 da tarde, faz 2 dias. Se ele ressuscita no domingo pela manhã, ele só ficou 1 dia e meio, já está contradizendo. Então, não tem essa de ficar dando achismo por aí. A verdade é o que a Bíblia relata, não o que os teólogos ensinam, pensam, não o que os bispos inculcam na cabeça das pessoas.